Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, também o Sala 203. E hoje nós vamos falar de um assunto interessante aqui no programa, falar do pedágio não. E para falar desse assunto, nós vamos começar compartilhando, contando a história de Ivaldo José Frigueto. Mas claro, logo após os nossos comerciais. Fique ligado, a gente já volta. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou. E nós, aqui da Uraunic Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui, você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Estamos de volta e agora sim, vamos conversar de um assunto interessante. Mas antes disso, vamos conhecer a história do Ivaldo. Ivaldo, primeiramente eu gostaria de lhe agradecer por disponibilizar teu tempo, estar aqui conosco para compartilharmos e falarmos do assunto tão importante. Muito obrigado por estar aqui no Sala 203, muito obrigado por estar aqui no Gauchinho.com. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Thales. Eu acho que, primeiramente, não tem como não agradecer a Deus pela vida, né? E, num segundo momento, agradecer a oportunidade, né, que eu estou recebendo de estar aqui na presença sua, né, nesse estúdio maravilhoso. Parabéns. Fico muito agradecido por ter essa oportunidade, que você sabe que a mídia tradicional ali fora, ela não proporciona isso para nós. Quando proporciona, é apenas 15, 20 minutos, né? E a gente tem um assunto muito delicado, que se trata de um tempo que dá para se dizer de uma geração, né? Então a gente não pode resolver em minutos um problema que cada dia as pessoas percebem que ele se torna maior. Então, nesse sentido, só tenho que agradecer a oportunidade e a gente está aqui à disposição para tentar esclarecer um pouco, né, para o público que vai nos assistir o que a gente está passando hoje e o que a gente vai enfrentar se realmente o povo não se levantar. Mas antes disso, Ivaldo, vamos falar sobre um assunto, tua história. Vamos conhecer um pouquinho mais da tua história. Tu é natural de onde? Natural de São Domingos do Sul, terra do Monsenhor João Bevenhu, mais conhecido hoje, dá para se dizer nacionalmente, né, porque a última romaria que teve lá teve cobertura, né, da TV Aparecida, né? Então hoje São Domingos já está no cenário nacional e acaba de se tornar uma pequena cidade, mas com muita grandeza no lado espiritual, né, da questão da fé do povo religioso, né? Ivaldo, vamos falar um pouquinho também, qual que é a tua profissão? Profissão minha é a mais, às vezes a mais mal falada, mas na verdade é a mais heróica, né? Não deixa de ser a mais heróica, porque nós não temos hora, não temos
dia, não temos chuva e não temos sol que nos ataca. É pelo amor à profissão. Eu sou um simples caminhoneiro, motorista de caminhão. Motorista de caminhão. Isso. E hoje tu tá encabeçando, tá presidindo, podemos dizer, uma luta que não é só tua, mas é de todo o povo gaúcho. É uma Exato. batalha muito grande. É uma preocupação muito grande porque ela fala de uma geração, né? Quando você fala em 30 anos, não tem como fugir de uma geração, porque o jovem, né, quem está entrando na fase da juventude hoje, digamos, o jovem que vai votar pela primeira vez com 16, ou que está fazendo a sua carteira com 18, ele vai para 48, né? Então vai basicamente chegar nos 50 anos. Assim, é uma vida, cara, é uma vida, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando se trata desse assunto, não é uma simples brincadeira. E os pedágios que estão, né, que vão ser implantados, se o povo não se organizar, vai sair os pedágios. Isso é a única certeza que se tem, né? Sim, isso é fato, né? Você dizer que o pedágio não vai existir, isso é uma bobagem. Porque o pedágio depende justamente da vontade do povo. O projeto do governo e a vontade dele é implantar, né? Isso todo mundo sabe, né? Nós tivemos presente numa reunião, né, em Porto Alegre, no Palácio Piratini. Inclusive, eu gostaria de frisar para as pessoas que estão nos assistindo, a gente está fazendo um trabalho sério. Nós não compactuamos no nosso grupo política. A gente procura manter a ordem e o respeito. O nosso grupo não é aquele grupo que fica inflamando o celular. O nosso grupo é um grupo que se posta notícias com razões ou então não se mexe. Se alguém começa alguma discussão, a gente, quando é o lado político, a gente já corta na hora. Se a pessoa não gosta, que ela acaba indo no privado ou fazendo coisas que não deve, a gente simplesmente tira do grupo, né? Exclui, porque o nosso grupo ele é focado 100%. Agora, duas causas, né? Nós começamos também com a história das 11 horas de trabalho, aliás, de descanso do caminhoneiro, que é obrigatório. Hoje, pelo STF, você é obrigado a descansar 11 horas direto. Você não pode movimentar o caminhão. Então, a gente se levantou para lutar nessa causa. Aí nós também buscamos algo que pudesse dar valor à questão do pedágio, porque era a questão do momento. E no dia 21 de dezembro, dia 21 de dezembro, eu chamei o criador do grupo da Serra, que foi o responsável de criar o grupo daquela situação lá da enchente, onde todo mundo ajudava todo mundo, né? Fantástico a ideia do cara. Ele criou o grupo sozinho e foi expandindo cada vez mais. E o dia 21 de dezembro eu chamei ele. Eu disse, Darós, nós precisamos tomar uma atitude em relação aos pedágios, porque é uma coisa que eu vejo que vai afetar. Nós, como caminhoneiros, eu sinto que vai ser muito difícil, então precisamos tomar uma atitude. E ele disse que ele iria ver, que o pessoal estava conversando com ele, mas que ele tinha que pensar com calma. E eu fiquei aguardando o retorno, pelo respeito que eu tenho à pessoa que criou o grupo, né? Então, fiquei aguardando. Nesse tempo, eu estava me preparando para uma cirurgia. Acabei que eu vendi a minha carreta. Fiquei só com o cavalinho, estacionei no galpão, guardei para não ter problema, até porque estava só o cavalinho. E fui para uma cirurgia. Então, nesse tempo que eu fiz o dia 7 de janeiro, eu também não podia fazer mais nada, né? Eu tinha que cuidar da minha saúde. Eu não tinha como me movimentar para a questão do pedágio, muito menos das 11 horas. Então, eu fui cuidar da minha saúde. Infelizmente, eu esperei demais fazer a cirurgia de uma hérnia, que era para ser simples, um cortezinho básico, né, de 2, 3 centímetros. Acabou se transformando numa cirurgia de 2 horas e 40, né, e um corte bastante grande, né, mais ou menos nesse tamanho. E acabou que complicou. Eu fiquei 30 dias com a barriga, basicamente, né, com dreno ali expurgando. Então, isso eu tive que ter mais cuidados. Nesse tempo, eu participei de alguns encontros sobre o pedágio não, de outros grupos que organizavam, mas teve uma semana que eu me senti incapacitado, tive que voltar para casa, ficar quieto, ficar na cama, para me recuperar um pouco mais, para depois poder continuar o trabalho, porque
Até em Casca, um dia, teve um casal que percebeu, né? Eu comentei que eu estava saindo de uma cirurgia recente, né? E até o casal disse, olha lá, ele tem um curativo na barriga. Era fato, era visto, não tinha como, né? Então, foi mais ou menos por aí que a gente entrou nessa briga. E nesse tempo, daí logo depois, enquanto eu estava me recuperando da cirurgia, eu já comecei a pensar o que eu ia fazer depois que eu ia ter que ficar nesse tempo parado para me recuperar. E aí, conversando com amigos, a ideia do pedágio, ela se fortificou mais e a gente montou o grupo, de fato, e começamos a trabalhar. Né? Quem me deu força para montar, depois de pesquisar com várias pessoas, né? Por exemplo, um professor da Universidade de Passo Fundo, que ele administra um grupo de seguros, que inclusive eu faço parte, né? O Andrezinho, o apelido do QRA dele, ele não tem caminhão, mas ele é apaixonado por caminhão e faz esse trabalho sem remuneração nenhuma. Mas é um cara que ele está sempre 100% disponível. Qualquer coisa que precisa, você chama ele. Ele te atende. Então, os meus parabéns, o meu reconhecimento ao André, que realmente ele faz por amor. Né? Ele não faz por vínculo, né, empregatício, por valores, nada. Ele faz por amor, ele dá a camisa para essa causa. Conversei com outras pessoas aqui de Serafina também, né? O Júlio Zatti, que foi meu ex-patrão. Ele disse, olha, não vai ser fácil, mas a gente não pode ficar parado. Hoje ele é vereador, né? Inclusive foi o mais votado aqui da cidade, né? Também conversei com meu colega de trabalho, de estrada, né? O Muraro, lá de Nova Araçá, que também foi candidato a vereador. Mas deixando a política de lado, a gente conversou e ele disse, não, a gente tem que fazer alguma coisa. E ele colocou um áudio num outro grupo que a gente fazia parte, que aquele áudio me chamou muito a atenção. Porque ele disse assim, nós vivemos aqui, eu vivo aqui há 50 anos praticamente, do lado do asfalto, me criei em cima de caminhão, vivo do caminhão, sustento minha família com caminhão e nunca foi preciso pedágio. Não vai ser agora que vai ser necessário. E aquele áudio me chamou muito a atenção. E eu pensei comigo, cara, nós temos que tomar alguma atitude, tem que fazer alguma coisa. E aí a gente começou, né? Foi movimentando o grupo, foi criando. Conversamos com uma mulher lá de Veranópolis, o nome dela é Luciana. Ela também aceitou o desafio, apoiou. Mas eu frisei muito bem, digo, Luciana, eu até toco o barco, mas se você me auxiliar, eu sozinho não vou. Ela disse, não, pode contar comigo. E hoje o nosso grupo, ele anda, e te digo, tem ordem, tem respeito, e demonstra fruto do trabalho que a gente está buscando, porque realmente existe essa mulher chamada Luciana. Ela é mãe e esposa de caminhoneiro. Então ela entende, ela sabe, ela vive o dia a dia do caminhão. E ela sabe a dificuldade. Então é muito bom ter ela no grupo para também interagir, mas principalmente, essa é aquela pessoa que não aparece. Ela fica lá atrás, né? Ela só escreve ou põe algum áudio, mantém a ordem. Ela mantém a ordem. E, cara, eu vou te dizer, ou o grupinho é bom de participar. Porque ninguém faz bagunça. Se alguém tenta, a gente já dá um jeito, né? Com respeito, conversa. Se a pessoa não aceita, a gente elimina do grupo, porque o grupo, a finalidade é diálogo, é respeito, é ordem, e nós temos que trabalhar. Eu também aprendi numa palestra, inclusive com o Andrezinho lá de Passo Fundo. Não basta ter um grupo. Tem que ter uma solução. Em cima disso, a gente está focado também, porque simplesmente ter um grupo é só mais um, dentre outros tantos que existem por aí. E que às vezes é só bagunça ou briga, ou então aquele que é só política, né? Ou é só Lula, ou é só Bolsonaro, ou infelizmente a gente está vivendo isso hoje, né? E o que nós estamos tentando? Apaziguar, intermediar os dois lados e seguir, digamos assim, o nosso grupo é um grupo de centro, mas de centro de ordem, de centro de respeito, de diálogo com o governo, e a gente sabe os dois lados, mas a gente respeita os dois porque precisamos dos dois. Eu sozinho não faço nada. O Muraro, Rudinei, acho que é o nome dele, Rudimar, enfim, são dois irmãos e eu me atrapalho, mas enfim, o Muraro também sozinho não faz nada, a Luciana também sozinha não faz nada. Agora, nós três juntos, organizados, com mais todo esse povo que nos auxilia, que os administradores são vários, e sempre tem uma ideia a mais que chega no grupo. Então, dessa forma, a gente consegue chegar aonde chegou, que nós jamais sonhávamos, sinceramente.
Nenhum de nós três sonhava chegar aonde nós chegamos. E vamos falar do pedágio, né? Vocês estão contra, como a grande maioria, né, de quem vai ser afetado pelo pedágio. O pedágio é um valor que primeiro, vamos esclarecer que tipo de pedágio vai ser. Né? Vamos direto, vamos do início. Sim, né? É chamado free flow. Exato. Que é um pedágio que não tem cancela, não tem nada. Então tu vai passar e tu nem vai perceber. Como diz o Eduardo Leite, né, o nosso governador. Não é um pedágio. Porque pedágio é aquele que você para e paga. Aqui você não vai parar e pagar. Portanto, não é um pedágio. Então, tudo bem, eu concordo com ele. 100%. Mas é um imposto que você passa a pagar a partir do momento que você utiliza a rodovia. Né? Então, ou é um imposto com a cortina de fumaça, ou é o quê? Pedágio não é? Então é um imposto. Não tem outra resposta. Você consegue me definir o que seria? Você tem que passar, aliás, você tem que pagar para passar, senão você é impedido. E nos Estados Unidos, você sabe, lá tem outras vias de opção. Tem aquela rápida que você anda até 120, 140 por hora, velocidade liberada, e tem aquela que você demora 2 vezes mais o tempo, porém não paga pedágio. Mas não se compara com aqui, né? Então, fica difícil conseguir concretizar, né? Assim, sintonizar essa ideia do Eduardo Leite que não tem pedágio. Como não tem? Né? Então, só pode ser um imposto com uma cortina, não tem outra resposta. Porque tu passa com o carro, se tu não pagar, a multa que 30 dias está na tua casa, é só tu pagar a multa que é bem tranquilo. Exato. E a multa custa R$195, e isso eu sei muito bem. E mais uns quebrados. Então você já foi multado. Já. Tu acredita que lá na Assembleia tem pessoas que também foram multadas? Do gabinete de deputados que tem multas. E não tem aonde tu passa que não tem uma pessoa que não fala que levou multa. Eu tenho um caso aqui, eu carrego comigo esses documentos, porque são documentos que a gente não pode deixar de lado. Enfim, vou citar aqui o exemplo mais claro. O cidadão passou no Free Flow. Ele não tinha saldo na data. Fez a viagem dele, aqui tem aliás, não está aqui a folha, mas tá aqui, ó. Desculpa, achei. Tá aqui para quem quiser ver. Né? Reais 00. Ele não tinha saldo na data. Ele passou na data do 21/7/2024, às 17 horas 57 minutos e 2 segundos. Olha aqui, ó. Não estou mentindo. A placa IVY6B 090. 6B90. IVY6B90. Ele passou depois do dia 20/7, às 19h54, e passou também o dia 20/7, às 19h14. Aliás, às 19h45. Então, tu vê aqui, ó, questão de 30 minutos, né, 2 free flow. Depois ele passou no outro dia. Vencimento, dia 5/8. Depois 4/8, 4/8. 8 dias que ele chegou de viagem, ele pagou. Ele entrou no aplicativo e fez o pagamento, porque aqui não tinha saldo, então ele fez a tarefa de casa. Chegou em casa, entrou no aplicativo e pagou. Consciência tranquila, o pedágio está pago. Adivinha? 8 dias depois, a multa. Ou 15 dias, enfim, um mês. Chegou a multa na casa dele. Não sei te dizer exato aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver a data. Não, mas enfim, chegou a multa. Chegou a multa, tá? Não vamos falar da data. Eu também não estou com óculos aqui, não consigo enxergar. Chegou a multa. Ele é tranquilo. Eu paguei, não devo nada. Não deu bola. O caro em nome do CNPJ. Adivinha? Mais uns dias, outra multa. Ou seja, 3 multas por não pagar, 3 free flow. Depois, mais 3 multas por estarem no CNPJ. 6 multas. Ele não deu bola, ele disse, eu tô certo, eu paguei. Tranquilo. Chegou a hora de vender o carro, fez o negócio, entregou o carro, foi lá para transferir. Não, mas peraí, tem multa. Como assim tem multa? Sim, tem multa. Foram ver dos pedágios. Não, mas eu paguei. Enfim, foi lá, conseguiu, né, intermediar com amigos e foi direto no Jari, lá de Porto Alegre, ligou lá, conversou. Resultado. Você tinha prazo para recorrer, você não recorreu. Agora não tem mais nada o que fazer.
Ou seja, R$ 1.200. Paga. Aí tem a opção, pega um advogado e entra com recurso. Adivinha? Advogado é com 1.000, 2.000, sei lá, não tem ideia. Então ele vai gastar 1.500 para defender 1.200. Ou seja, paga e fica quieto, que é vantagem. E aí, eu te pergunto, qual é a ação do governo em relação a isso aqui? Nenhuma. Ou seja, ninguém está vendo nada, ninguém está assistindo nada, ninguém está buscando uma solução para isso. Ou seja, cada dia mais o povo que se lasque. Que hoje no estado tem quantos? Tem 2 que eu sei. Na verdade, já tem ali de Vacaria para Antônio Prado. Tem Vacaria, Antônio Prado tem? Ali tem 2 ou 3, eu não sei te dizer exatamente hoje quantos que estão operando. Mas já tem Mas São Vendelino, ali São Sebastião do Caí, né, onde tinha o pedágio, eles retiraram. Botaram. E lá tinha um desvio, então eles recuaram e colocaram onde não tem opção de desvio, ou seja, tu é obrigado. Me parece que ali tem um pequeno desvio, mas somente de carro pequeno, e quem não conhece não consegue. Esse desvio eu não conheço. Então tem isso também. Enfim, já que você tocou no assunto desses que está operando, eu tenho mais uma coisa para te dizer. O governo prometeu a tarifa de R$ 8,00 quando implantou. Um ano depois já subiu para 11,30. Ou seja, dá para se dizer que foi uns 30% ali, né? 40% de aumento, não sei exatamente dizer agora. Mas então a gente deduz aqui que a promessa que ele está fazendo a média de R$ 5,00 já pode preparar em torno de 7,50, né? Hoje, esses vão voltar agora. Esses pedágios, né, que estavam 8, foi para 11, aqueles que não é na 324 que nós estamos falando. São Vendelino. São Vendelino. Quem vai de Garibaldi a Porto Alegre passa por ele. E aqui, esses pedágios que tem aqui, vamos falar da nossa região, nesse momento. Aqui não temos o pedágio ainda, mas será implantado conforme o governo tem esse interesse. A programação do governo, sim. Deverá ser implantado, vai ser leiloado, uma empresa vai vir e vai colocar. Porém, qual que é o valor do pedágio? Ele varia. Tem pedágios que falam em 5,60, 5,80, tem pedágios que falam em 2,20, que o povo não acredita que vá ser instalado e cobrar 2,20. E isso está todo mundo rindo, né? Porque não tem lógica do valor ser muito baixo. Então tem aqueles de 5,60, 5,80. A gente, pelo cálculo que a gente fez, uma média ali, tu pode contar R$5, né? 4,70, 5, não tem como média de R$5, a cada quantos quilômetros vai ter pedágio? A ideia? 17 quilômetros. Cada 17 quilômetros é um pedágio. Um pedágio. Então vamos fazer um cálculo bem simples, né? Que muitos são acostumados a ir a Passo Fundo. Vamos pegar, por exemplo, Serafina Correia. Sim. Tem um problema de saúde, normalmente a referência acho que é Passo Fundo. Né? Acho que não, é Passo Fundo. Exato. Tenho que, em virtude de um familiar, algo que está precisando, vou a Passo Fundo. Sim. Eu saio de Serafina, eu pago um pedágio. Eu vou a Casca, pago outro pedágio. Vila Maria, outro pedágio. Marau, mais um pedágio. Outro pedágio. Passo Fundo. Passo Fundo eu não sei te dizer exatamente a localização, mas eu acho que vai ser na saída para Erechim. Logo que sai da cidade. Logo que sai da cidade. Mas então será 4 pedágios. 4. Média de 4? Sim. 4, talvez 5, talvez 4. Mas vamos pensar em 4. Se for 5 pila, literalmente, cada um, 20 conto. Não. Para ir. Isso. Aí que eu faço aquela pergunta. A 20 conto para ir, mais 20 para voltar, exato. 40 pila. Tu gasta 50 de combustível, dá quase mais de pedágio que combustível. Sim. Esse é o fato. Hoje nós temos uma realidade assim, município de Camaquã. Você carrega um caminhão 9 eixo, que é o que mais roda na região. Né? Um 9 eixo carrega grão para Rio Grande. Certo. Ele gasta 1.800 de combustível para ir e para voltar. Correto. De Camaquã a Rio Grande. Ele gasta R$2.000 de pedágio para ir e para voltar. Então lá o custo do pedágio já ultrapassou o dobro e tem mais uma margenzinha em cima. O dobro do custo do combustível. Então nós aqui, se nós pensar de Serafina Correia a Passo Fundo, hoje nós estamos praticamente empatando, podemos dizer assim, hoje, no momento que for implantado o pedágio. Se for R$5. Se for, porque a promessa que fizeram e não cumpriram, deu 8 para 11, você considera 7,50, 8, né, que eles não vão fugir disso. Então, 4 vezes 8, 32, põe lá R$30, né, para dizer uma média fácil de fazer, você vai e volta, são R$60.
Tá mais... Eu não sei, mas eu acho que hoje com R$60, numa promoção de um posto aí, quem sabe você consegue ir de gasolina até Passo Fundo e voltar. Não, E se não conseguir, vai eu faltar... Eu faço isso. Mínima coisa. Pois é, então, vai se equiparar, digamos, né? E essa história que, por exemplo, nós participamos da reunião sexta-feira passada na Casa Civil, né, lá no Palácio. Inclusive, eu quero chamar a atenção para quem está nos assistindo, né, e falar um pouco quando você pediu da história. Eu não mencionei, e aqui está o nosso grito de guerra aqui, o nosso adesivo. O que acontece? Esse grupo aqui trabalha. Esse grupo não brinca, esse grupo não fala bobagem, esse grupo não faz vídeo nem áudio para desprezar a vida de ninguém, muito menos a imagem. Esse grupo foi o único grupo reconhecido pela Casa Civil do Governo do Estado e foi como um grupo popular, o único. E nós fomos convidados, tá? Eu recebi no meu WhatsApp o convite da Casa Civil para se fazer presente. Eu recebi o convite na quarta. E eu não dei muita bola, achei assim, digo, tá, uma reunião. Na quinta-feira que eu fui chamar a menina, eu disse, mas vem cá, essa reunião se trata do quê? E com quem que vai ser? Ela disse, não, vai ser com o secretário Capilupi, vai ser com o governador do estado, Eduardo Leite vai estar presente, e os prefeitos e lideranças. Eu disse, muito bem. Cheguei lá, fiquei, né, vendo se tinha alguma liderança que eu conhecia, né, da nossa luta. Não vi ninguém, né? Então, para vocês verem e terem uma ideia, o nosso trabalho, ele é sério. A gente não aceita político, a gente não aceita política, só que tem um detalhe, no nosso grupo tem deputados que acompanham o nosso trabalho, né? Só que a gente respeita eles, a gente trata eles com respeito, a gente dialoga, a gente, por exemplo, a deputada Nadine é uma deputada que às vezes, 11 horas, meia-noite, eu faço uma pergunta, ela só pode responder lá no final da noite, ela responde, eu respondo. Não tem horas para a gente dialogar. Deputado Pazin também, um homem muito bom, um deputado que dá muita atenção, que inclusive são 2 deputados que a gente conseguiu trazer para o nosso lado, para o lado do povo. Então o meu trabalho é em cima dos deputados da base. 2 eu já consegui. Tanto que está aqui, ó, Jornal do Comércio de Porto Alegre, ó, deputada aliada pede ajuste na concessão do Bloco 2. Está aqui a foto da deputada Nadine. E ela se demonstrou do lado do povo. Acho, assim, uma atitude inteligente por parte dela, né? Governo do RS discute com base concessão de rodovias. Aqui também. Alguma coisa sobre o deputado Pazin. Não lembro se tem da deputada Nadine, mas enfim. Eu acho que basicamente aqui é do Pazin, essa notícia que saiu no Correio do Povo. Então, assim, aqui diz, ó, pressão de parlamentares aliados que são contrários ao formato do edital para o Bloco 2 se tornou pública e Piratini sinaliza novo projeto. Tanto que eles pegaram essas 394 opções que o pessoal enviou, né, para se reformular o projeto. Já nos passaram que a tarifa não vai mais existir 23 centavos ao quilômetro. Só que nesse sentido está aqui bem claro, né? Você está vendo um veículo pequeno aqui, né? Diferente da nossa causa e da nossa luta. Nós lutamos pelo caminhão. Então, nós não falamos em 23 centavos, nós falamos em R$2 ao eixo. E o caminhão tem 6, tem 7 ou tem 9. Né? Então, se tu pegar R$8, digamos, que a gente prevê que vai chegar, porque é bobagem eles falar que vai ser 5 e ficar 10 anos, 15 anos. Isso aí, sabe que não existe. E o pedágio, a concessão, ela vai ser feita para quanto tempo? Aí que tá. A gente trata... A gente começa, teoricamente eles vão fazer, creio, né? Posso estar enganado, me corrija, por favor, se estiver errado. Mas eles vão fazer uma licitação, que é um leilão, vai ganhar a empresa X, a empresa tem um tempo para executar a obra, reformar, sim, fazer as melhorias imediatas que prevê no edital, que também não sei, não li o edital. Uhum. E aí fez as primeiras melhorias, ela já está apta a instalar o pedágio. Exato. E começar a cobrar. E ela pode cobrar isso por um período X, que normalmente são períodos longos, né? Essa concessão ela vai ser por 30 anos. 30 anos. Então a nossa geração já não vai mais assistir a parada desse pedágio.
porque eu, pelo menos, tenho que viver até os 80. Eu espero passar os 120. Mas, hoje a realidade do brasileiro, tu sabe, né? O gaúcho, enfim, tem um pouco de mais longevidade, né? Mas assim, vamos fazer uma média. Cara, a nossa geração, quem sabe, vai conseguir ver. Mas já, digamos assim, os nossos pais esquecem, né? Quem está com 65, 60, 65 anos hoje esquece. Não vai ter como. Então, é muito tempo para um projeto que ele vai trazer benefício. Por exemplo, Nova Bassano, no 14º e no 15º ano, vai trazer algumas melhorias de acesso para a cidade. Entre Serafina, Coreia e Guaporé, algumas terceiras pistas. Apenas 2,5 km. Então, assim, poucas melhorias na nossa região aqui. Casca também vai demorar. O início dos trabalhos vai ser Lajeado e Passo Fundo, né? Eles vão dar prioridade para a obra de Passo Fundo Amaral. Amaral, que é complicado o trânsito. Complicado. E, por exemplo, ficamos sabendo que uma empresa da China terceirizou, uma empresa que, através do Google ou algo semelhante, fez o projeto e achou que seria bom assim. Então, assim, das pessoas que aqui vivem a realidade, nenhuma participou do projeto. E quem precisa e usufrui a rodovia todo dia, que é a nossa classe, principalmente do caminhoneiro, que carrega o caminhão pesado e sabe da dificuldade de se transitar e a paciência que tem que se ter, e as curvas, o perigo que oferece, não foi um nem dois que tombaram e perderam a vida, né? Inclusive, recentemente a gente vê... O caminhão ali de Nova Prata tombou e perdeu a vida ali naquela curva do motel ali que vai de Marau a Passo Fundo. Então, é triste quando você perde uma vida, né? Então, assim, tem que se pegar pessoas do trecho, pessoas que entendem. Não precisa ser um caminhoneiro para fazer um projeto, mas ouve a comunidade, ouve o prefeito, ouve as pessoas que ele tem na prefeitura, que são experientes no ramo, né? Questão de obras. Ouve outras pessoas que necessitam ou que transitam todo dia. Essa foi a opção que a gente entendeu a partir do momento que eu estava conversando com o Paludo lá de Paraí. Ele disse, cara, eu vou te falar a verdade, não tem como esconder, quem projetou isso aí foi a Sixera. A Sixera entende de comércio, não entende de transporte. Então não adianta, se não pegar o pessoal do transporte para se estudar, para se fazer um projeto bom para nós, não vai ter solução. Em cima disso que a gente também está batendo na tecla, né? A Sixera 100% favorável ao pedágio. Todos os prefeitos da região do Baixo ali, Taquari, né? Da onde mais foi atingido pelas enchentes, querem os pedágios com urgência porque precisam de desenvolvimento. Eu não consigo entender que milagre eles vão fazer, desenvolver uma cidade colocando pedágios e na verdade, assim, cara, vai impedir as pessoas de ir e vir, não tem como. A pessoa que não tem condições, ela vai ter que ficar em casa. Você sabe muito bem que as cidades aqui são próximas. Existe muita troca de funcionários, digamos, o trabalhador de Serafina, ele reside em Serafina, vai trabalhar em Guaporé. Quem reside em Dois Lajeado, São Valentim, vem trabalhar em Guaporé. O Menin é que ele tem mais funcionários de fora da cidade de Guaporé do que propriamente da cidade. Ele não vai conseguir pagar o pedágio, ele já falou para nós. E ele hoje está pagando R$86 mil de pedágio com 12 caminhões que fazem o transporte de grão para Rio Grande. A partir do momento que o governo implantar isso aqui, né, na hipótese de ninguém fazer nada, como eu sempre falo, se o povo não se levantar e o governo implantar, ele vai passar a pagar R$240 mil por mês. Já fizemos essas contas. Então, assim, é um valor absurdo que não tem como aguentar no bolso. Não existe. Vai ser repassado. Na mesa do consumidor já está mais ou menos mapeado 10% de aumento do teu orçamento. Então, se hoje você tem um ganho de 5 mil mensal, vai passar a ter 4.500, porque 500 vai ser para o governo, né? Nessa forma de free flow, que é um pedágio que não existe, mas que vai ter que cobrar. Fora as multas que está se levando, né? Então, é super complicado. E essa reunião que vocês tiveram com o governador, né? Tu esteve com o governador, esteve com o secretário de Reconstrução. Pedro Capelupi. Com o Pedro lá. O que foi levantado, o que foi abordado? Há possibilidades do governo rever o projeto ou rever os pedágios? Não há? O
que o governo demonstrou? Eu vou te responder como o pessoal comenta, desde o início. Eu saí de casa às 4h14 da manhã. Eu fui dormir à 1 da manhã. Às 3h30 acordei, 4h14 eu estava no trecho e fiz um vídeo. Acabei que não tinha internet e não postei esse vídeo, mas está guardado. Eu, nesse vídeo, coloquei, olha, eu estou indo na reunião com o governador, com o secretário, mas acredito que a gente vai lá para ouvir alguma coisa referente ao projeto, mas tipo, como é que eu vou dizer? Fica até difícil de achar a expressão correta, porque iria ser uma segunda colocação daquilo que já foi colocado nas audiências públicas, né? Mas, digo, vamos lá para ver, né? Vai que aconteça um milagre, que a gente espera, né? Enfim, estava indo, muita neblina, não tinha condições de acelerar, com muita cautela, chegando lá em Mussum, adivinha, você sabe que passa a ponte do viaduto ali da féria, né? Tem aquela curva, chegou no trevo de Mussum, você sabe que tem lá, né? Uma baita de uma panela, com um elevado do lado, que eu acho que deve dar uns 30 centímetros aquilo lá. E eu não lembrei, também não passo lá diariamente, o que aconteceu? Peguei aquele buraco, adivinha? Se foi pneu, se foi roda, foi tudo. Fui tirar o stepper para trocar, tinha um parafuso lá que infelizmente não soltava. Voltei no posto, consegui com o mecânico cortar o parafuso, botei outro pneu e acelerei. Eu cheguei lá às 9h40, então eu cheguei um pouco atrasado. Mas eu imaginei que a reunião ia até mais tarde, e foi. Ela chegou quase até o meio-dia. O governo estava simplesmente, quando eu cheguei, colocando, né, no telão, passando as melhorias, né, que ele acha que precisa ter investimentos, tem que ter uma infraestrutura, que tem que ter, como ele falou aquele dia aqui no Guabiju, então vocês não querem obras. Quando a gente falou que a gente queria que ele repensasse. Ele foi assim bem direto, então vocês não querem obras. Não, a gente entende que tem que ter obras, a gente precisa de obras. Você circula aqui todo dia, Serafina Correia Casca, né? Todo santo dia. Você sabe que ali tem uma terceira faixa que vem de Casca a Serafina. Sim. Se você colocar um caminhão nessa terceira faixa, colocar um caminhão na faixa normal e tiver vindo um caminhão no sentido contrário, alguém vai bater. Ou não vai passar. Porque eu já parei lá, fiz um vídeo, acabei extraviando o vídeo no celular, não sei o que eu fiz lá, que ele sumiu. Eu vou ter que fazer de novo. Dá para se dizer assim, ó, tanto assim, bota lá uns 50 centímetros de mato já invadiu a pista. Ou seja, cara, o governo não está conseguindo fazer a roçada na beira da estrada. Eu não sei se ele está fazendo isso proposital ou se realmente não tem. Eu acho que teria. Para a roçada eu acho que teria, porque ele está inaugurando pistas aí. E inclusive é um projeto que eu parabenizei ele, tanto aqui em Guabiju quanto lá em Porto Alegre. Eles deram a oportunidade da palavra e eu falei, eu disse, governador, parabéns pelas obras, o senhor está fazendo algo que outros não fizeram. Então o senhor merece, nesse sentido, os parabéns. Que bom que o senhor está vendo o povo gaúcho dessa forma. E o projeto dele é acabar o tempo dele com todos os municípios com ligação asfáltica. Ainda faltam 18 para colocar em prática o projeto, mas já são, acho que 28 que não tem ligação ainda, mas estão trabalhando. E ele quer acabar o mandato com todos os municípios com no mínimo uma ligação asfáltica. Então isso é maravilhoso, porque os outros não fizeram. Mas não significa que ele tenha a liberdade de fazer isso com a gente, né? De implantar esses pedágios aqui, nesses valores absurdos, e simplesmente chegar e impor, né? As consultas públicas, elas estiveram às 9 horas da manhã e às 14 horas da tarde. Horário que o povo tem que trabalhar. Ninguém tem tempo para largar o serviço para ir lá ouvir algo do governo. Até porque se fizer isso, a empresa vai penalizar. Então, é uma discussão que a gente cobra, que deveria de existir audiência pública em horário que o povo possa participar. Participavam quantas? 15, 20, 30, 50 pessoas? Aí, lá na reunião, ele mencionou que fez uma pesquisa e que 74% das pessoas responderam que sim, que querem o pedágio. Só que as perguntas eram o seguinte: você prefere uma via boa com pedágio ou uma via ruim sem pedágio? Todo mundo respondia que prefere uma boa com pedágio. E eles entendem que essa resposta é a decisão do povo.
Eu acho que não é por aí, né? Se você vai fazer uma pesquisa, você pergunta, você prefere uma via boa, com pedágio ou sem pedágio? Uma via boa seria a responsabilidade porque a gente já paga IPVA. Paga IPVA, paga imposto do combustível e todas essas... Impostos tem Sim, bastante. vários. Então, a via boa, porque a gente já paga por isso, é direito. Sem pedágio. É a Teoricamente. resposta correta de todo Ou, gaúcho. ou até então, beleza, pode até se colocar pedágios, o governo não tem condições suficientes, mas que seja um valor justo e que seja em menos quantidade. Por exemplo, aqui de Serafina a Passo Fundo, que nós salientamos no início, estamos falando em 4 pedágios. É um absurdo. Talvez um não resolveria. Na verdade, o projeto do governo são 24 praças, porém, é o motivo do nosso levantamento desse grupo. Tá? Inclusive, assim, você percebeu uma coisa? Nós começamos a conversa aqui, eu nem falei do Face, não falei do Instagram, nada. A nossa preocupação não é mídia e aparecer. A nossa preocupação é trabalhar. Coisa que eu mal faço, às vezes, é apresentar o grupo de fato. Mas hoje, depois, vamos tomar esse cuidado para fazer, né? Para quem está nos ouvindo. O que acontece? 24 novas praças, tá? 23 centavos ao km. Ótimo! Você que sai de Serafina e vai até Vila Maria com o teu veículo. E eu que tenho um caminhão que tem 6 ou 7 eixos, ou aquele colega que tem 9, vai ser 23 centavos? Não vai. Vai ser R$5? Não vai. Na primeira reunião que eu tive com o Pedro Capelupi, eu disse para ele, secretário, se o senhor me confirma que o pedágio vai ser R$5, para mim, que eu sou um caminhoneiro, por favor, eu ajudo o senhor a instalar. E começamos amanhã. Ele balançou a cabeça e disse, aí para mim fica muito pouco. Mas contrato assinado. Pois é. Então, assim, você fala em 23 centavos e R$5. Cara, beleza, vamos instalar o pedágio. Vamos instalar o pedágio de 23 centavos e R$5 o veículo. Deixa o caminhão isento. Vamos levantar essa campanha? Deixa o caminhão isento dos pedágios. Aí o povo vai se levantar. Não, porque tem que ser direito de todo mundo. Então vamos falar a verdade. Então vamos falar em R$2,10 o quilômetro e vamos falar em R$70 o pedágio. Mas não, mas para passar é 35. Não, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar para casa, eu não vou morar na rua. Entende? Então, assim, foi o motivo que a gente também se levantou e disse, não, peraí, tá todo mundo falando em centavos e R$5. E nós que é R$2, R$1,60, R$1,70 o eixo, ou 2 e pouco o eixo, conforme a distância, a gente vai se defender de que forma? Então, esse é o motivo que nós criamos esse grupo. A gente está trabalhando, está batalhando e a gente não vai desistir. E vocês estão participando de audiências, participando de reuniões, estão movimentando, mas isso também tem um custo, né? Exato. Como é que é feito o custo? Quem está pagando? A sobrevivência, você quer dizer? Exatamente. Cara, falar a verdade, né, tem pessoas assim, fica difícil me expressar, talvez até seria um pouco até de vergonha falar, mas eu tenho orgulho do que eu faço, cara, porque na minha humildade, na minha simplicidade, hoje, como eu fiz a cirurgia e não posso fazer trabalho forçado, então nós criamos o adesivo e chegamos à conclusão de vender ele a R$5. Esse adesivo tem um custo de 2. Então, cada adesivo que eu vendo sobra R$3. Eu me alimento com a venda do adesivo, eu viajo com a venda do adesivo, coloco gasolina, pago algumas despesas, às vezes precisa, né, fazer alguma coisa. Então, assim, estou sobrevivendo da venda do adesivo. Não estou ganhando, não estou encostado, né? O caminhão estava no nome da minha mãe, eu estava simplesmente trabalhando. Eu fiz um combinado com ela, né, que a gente comprou recentemente. Então, nesse sentido, até eu poder ficar 100% da cirurgia e voltar ao trabalho, eu não tenho outra renda. E nesse tempo que eu estava parado, eu decidi me ocupar com isso, porque eu acho que é uma causa justa e é para todos. Só que às vezes a gente se bara numa situação seguinte. Você oferece o adesivo para o cidadão, ele pega e diz, olha, eu vendo a R$5. Não, você tem que pagar, daí não. Cara, se tu vai negar um adesivo de R$5, então tá bem claro na tua cara que tu quer o pedágio. É mais vantagem pagar o pedágio. O adesivo de 5, entrar na campanha e batalhar e convidar o amigo, o vizinho, compartilhar, não.
pagar o pedágio, eu creio que sim, né? Então tem horas que a gente pensando nesse sentido até dá um certo desânimo. Mas a gente sabe que na vida a gente encontra de tudo, né? É normal. A gente encontra... Então, a gente também, naquele mesmo momento que às vezes tu tá para baixo, tu pega o telefone, tu toca ali, fala com alguém, hoje eu não tô muito bem, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a pessoa te manda lá, Salmo 91. O que acontece? Tu lê o Salmo, tu apaga o celular e tu dorme. Né? Porque aí tu busca aquela força divina, que ela te reconstitui, ela te recupera, ela te reconstrói. E no outro dia tu levanta com todo o gás, cara, porque não tem, cara. Quando Deus toca na gente, a gente tem que ir, é missão, né? E inclusive, você tá vendo essa bandeira aqui, né? Essa bandeira aqui, eu comprei ela, eu trouxe ela aqui em Serafina, na igreja evangélica, pedi para o pastor Paulino, né, que ungisse ela, ele me deu a palavra, eu expliquei em cima lá do altar o que eu estava fazendo e o que eu estava buscando. Ele ungiu a bandeira. Fui muito bem recebido pelas pessoas lá da igreja. No final, eu tinha adesivos na mão. Vendi todos. Sobrou um. E eu não entendi por que sobrou aquele um. Eu saí da igreja do pastor Paulinho, estava subindo e vi uma outra igreja aberta. Parei e fui conversar com o pastor. Ele disse, sim, eu vou entrar na causa e vamos orar pelo Rio Grande. Eu disse, pastor, eu entendo que isso aqui Deus reservou para ti. Daí eu dei para ele, não cobrei. E ficou aquele adesivo lá. Então, assim, a gente também tem o grupo dos evangélicos que está fazendo oração. A gente também entregou o Rio Grande na mão de Deus. Então, essa é a minha maior confiança, a minha maior fé. Que Deus vai agir e não vai deixar a gente cair nessa cilada. Né? Isso é o meu maior pedido para Deus. E num culto que eu tive em Nova Araçá, presente, que eu levei a minha filha, né, que ela é apresentada na igreja evangélica, ela tem 10 anos ainda. Então, lá também tinha um pastor de São Paulo. E o pastor Sandro, da igreja ali de Nova Araçá, pediu se eu queria a palavra, eu fiz questão de falar alguma coisa. Nesse momento, o pastor veio lá e também orou, e ungiu a bandeira, e orou por mim. Então, assim, isso aqui não é um pano, isso aqui para mim é um documento, que eu tenho que carregar até o fim. E eu acredito que eu vou sair vencedor. Eu não acredito que eu vou ser derrotado com tudo isso que eu tenho na mão, porque eu sei que foi Deus que me colocou aqui, cara. Não tem outra explicação. Eu estava na estrada e eu tive que fazer a cirurgia. E eu saí da cirurgia e vim para cá, lutar nessa causa. Então, sei lá, cada um pensa o que quiser. Mas eu acho que isso é missão de Deus, não tem outra explicação. Para nós finalizarmos, né, qual que é busca-se, claro, a não implantação do pedágio, isso é a luta de todos, né? Mas quais são as ações que estão sendo realizadas, que precisam de movimento da comunidade, o que o grupo precisa de apoio da comunidade para essa causa não sair do papel? Pois é. No tempo que eu fiquei em Porto Alegre, visitando os parlamentares, eu fiquei por 2 dias, 3, eu acho, se não me engano, na primeira visita. Lá nos corredores e atrás de uma parede sempre existe uma alma lá. Aquilo lá não é vago. E você não só conversa, como você também ouve. E eu entrei lá disposto a ouvir. E foi nesse sentido que eu ganhei o meu respeito lá com todos eles. Não tem um deputado lá que fala mal de mim, ou talvez que não esteja no agrado deles o nosso trabalho. Numa dessas audições que eu tive, alguém chegou para mim e disse, olha, o governador falou que se realmente o povo se levantar, tudo bem. Eu não coloco os pedágios, mas aí eu não sou mais o governador. Ou seja, ele estaria se redimindo desse compromisso. Então, o que eu venho pedindo para as pessoas? Eu não estou lá à toa. Eu não estou lá porque eu não tenho o que fazer. Eu acho que eu tenho uma missão e eu estou cumprindo da melhor forma. E eu estou pedindo para as pessoas, me ajudem. Eu estou pedindo para o povo, se levante, abra o olho, acorde, enquanto é tempo. Porque no nosso grupo tem pessoas da região baixa, lá próximo de Pelotas, que paga um único veículo, numa única passada, R$19 e alguma coisa. Então, quando vai e volta, são 40 praticamente, né? 38, 39.
Eles estão arrependidos porque quando foi na época de implantar, ninguém fez nada. E agora eles são obrigados a pagar, não tem outra saída. E assim, a concessão, depois que é feito o leilão, o primeiro passo é o edital. Assim que existiu o edital feito, não existe mais o que fazer. Então hoje existem dois trabalhos que eu acredito assim. Um, eu tenho certeza que para essa concessão não vai fazer nada. Um deputado chamou o advogado, o assessor jurídico, olhou exatamente e me explicou. Existe um projeto por parte do PT, PSOL e PSDB que muda a lei. Só que tem pessoas dizendo que esse projeto vai derrubar esse pedágio. Podem todos os deputados, os 54, votar a favor. Não vai derrubar. Porque você sabe muito bem, depois que o edital aconteceu, acabou. Não existe lei que derruba. Então existiu o edital. Falta o quê? Somente o leilão. O que existe nesse meio tempo que a gente pode fazer? Sensibilizar o governo e dizer, por favor, nos ajude. Não coloque. Desista. Se ele disser assim, eu vou ouvir o povo, não tem pedágio. Se o povo se levantar, se manifestar em rede social, compartilhar, você sabe que hoje os deputados cuidam tudo na rede social. Eu entrei num gabinete, pedi o meu nome, pediu se eu tinha rede social, falei que sim. Mandaram esperar 10 minutos. Quando a pessoa saiu de dentro, disse, deputado, pode falar com ele, esse cara é bom. Então, assim, eles olham tudo. A partir do momento que olha a tua rede social, eles vão ver se você tem um povo ou não, né? Nós, graças a Deus, a nossa rede social, ela é bem assim, dá para se dizer, meio que fake, porque nós temos grupos à parte, e a gente está ligado, por exemplo, agora, nós fizemos uma ligação muito boa, né? E vai dar resultado com os professores, os CIPERS. Então, na 8ª região, que eu acho que é Guaporé, já está tudo certo. O que nós fizemos? Um combinado. Eu criei um grupinho, que a gente passa informação para esse grupinho, onde tem a responsável da regional, e ela pega a informação e posta no grupo deles. Para quê? Para não criar mais um grupo, para não ficar inflamando o celular. Então, quem olha a nossa rede social, esses aí são fracos. Aí se engana. Nós temos parceria com o Povo do Agro, que entre todos os líderes tem mais de 65 grupos e todos eles com 1000 pessoas. Nós temos parceria com o pessoal do MTG, agora está chegando mais o patrão do CTG ali de Veranópolis, são várias pessoas, principalmente aí quem está nos ajudando a encabeçar é o Jorge Perim ali de São Domingos, que ele pertence à 7ª região de Casca. Então o movimento também está bom, está significativo, o MTG. Nós temos também alguma coisa com os universitários. Nós temos com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Inclusive, recebemos um documento oficial, através da região de Passo Fundo, da regional, apoiando o movimento e declarando que estão junto, que estão apoiando e que estão lutando também pela causa. Inclusive, tiveram presente na reunião que nós estivemos com o secretário Capelupi em Porto Alegre. Foi um menino representar, o Rodrigo, foi representar o sindicato porque o presidente tinha uma reunião em Brasília. Então, eles colocaram alguém representando. Então, assim, está muito forte nesse sentido. Se pegar o pessoal do sindicato, o nosso grupo também não tem muita gente. Mas todos os líderes do sindicato estão no grupo que repassa para os associados a informação. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Não usa o celular para inflamar, não usa a rede social para se promover. A gente está fazendo um trabalho. Está fazendo um trabalho que a gente acha que está certo, está correto. Eu recebi elogios de vários deputados. Pazinhão, que se demonstrou satisfeito com a minha postura, foi essa palavra que ele usou. Parabéns pela postura, né? Ótima, foi muito inteligente. A Nadine elogiou muito, né? O Ivaldo, segundo ela, foi a pessoa que chegou na Assembleia sozinho, de peito aberto, disposto a dialogar e também ouvir. Então, cara, eu percebi uma coisa. O deputado, ele não está lá para ser um balde, para você chegar e jogar tudo dentro e ele que se vire. Ele está lá também para falar para ti. Então, assim, ele também quer ser ouvido. Cara, ele é um ser humano, ele tem família. Então, nós participávamos de um grupo que até deu um dia uns arranca-rabo lá e acabaram excluindo, né, a deputada Nadine do grupo.
E eu tentei defender, gente, vamos com calma, vamos com paciência. Ela é um ser humano, ela tem família. Mas tem pessoas que não entendem, né? Então isso me deixa muito triste. Mas o que me deixa feliz é que sempre que eu preciso da atenção dela, eu tenho, né? Sei que se eu preciso algo para chegar até o governador, ela vai me levar. E eu consegui chegar até o secretário Capilupi e ir até o governador. Não foi através dela, não foi através do Pazin, que a gente tem uma bela relação. E o deputado que me levou até lá não vai aparecer por enquanto. Porque se eu falar amanhã, vai ter 10 lá no gabinete dele cobrando e querendo algo, que é o que está acontecendo hoje. Não dá para se levantar, entre aspas, uma lebre que no outro dia tem 5 correndo atrás. Infelizmente, nós estamos enfrentando esse problema. Mas faz parte, né? Eu acho que quem tem a capacidade vai, quem não tem, vai na poeira. Às vezes dá a cara no muro, porque na poeira tu sabe, né? Então assim, eu convidei todos. Querem vir? Vamos lá. Tem pessoas que acham melhor ficar de lado. Aí cada um, né, faz a sua escolha e lá na frente vai ter o seu resultado. Então, a solução seria todo mundo colocar na sua rede social, pedágio não, compartilhar, pedágio não, publicações de pedágio não, justamente para tentar sensibilizar o governo. Sim, hoje o governo vai olhar o quê? Vai olhar a rede social, né? Eles estão olhando a rede social, né? Por exemplo, eu fiz uma foto com o deputado Zanquim. Eu segurando o adesivo e ele também. Teve um grupo que pegou, preteou o adesivo e escreveu: eu votei, 2016, tá. Cheguei lá para falar com o Pazin, ele disse: tu quer vídeo, né? Eu disse: não, eu não quero vídeo, Pazin, eu quero conversar com o senhor. E eu respeito a sua posição. Aí eles, pois é, pretearam um adesivo lá, escreveram. Eu disse: sim, deputado, fizeram isso também. Para te ver, ele estava sabendo o que fizeram, né? Então assim, cara, lá na Assembleia não passa nada. Lá não passa nada. Tudo que acontece na rede social, eles sabem. Então o que nós precisamos? Que o povo se levante, pelo menos, fique no sofá. Mas se levante na rede social, faça o seu manifesto, faça o seu comentário. Eu vou citar um exemplo. O jornal A Hora, ele é todo do governo. Tá? O jornal A Hora não tem uma publicação contra. Inclusive, eles ficam batendo na tecla porque que ainda não tem o pedágio. Tem uma reportagem dessa semana, que eu até estava olhando, como eu não tenho meu celular aqui agora, não vou mencionar, mas tem uma reportagem, é só você entrar lá. Tá? Você que está ouvindo, entra lá no jornal A Hora e olha lá. Tinha até 111 comentários da reportagem que se referia ao pedágio. 111 comentários, eu passei todos. Não tinha um que dizia sim, queremos o pedágio. Todos contra. E aí o governador Eduardo Leite, que tem o meu respeito e o meu diálogo, e eu jamais vou deixar de faltar respeito com ele, porque ele é o nosso governador, ele é o meu, ele é o seu, foi eleito. Mas, porém, ele não está ouvindo o povo. Porque lá, 111 comentários contra. Na pesquisa que ele divulgou, 74 a favor. Eu não consigo entender que povo que ele pesquisou ou que povo se manifesta nessa rede social, né? Então, assim, tem coisa errada aí. Então, é simples. O que nós precisamos fazer para acertar? O povo se levanta, o povo se manifesta, coloca o comentário, entra no grupo, participa, passa para o amigo, compartilha quando tem uma informação de alguém que está batalhando e está no caminho certo, compartilha, porque nós não ficamos criando casos para levar até as pessoas para dizer que eu fiz isso, eu comecei aquilo, eu vou fazer aquilo lá. Não. E a questão do que eu estava falando para ti, das duas situações que tem contra os pedágios, real. Existe uma frente parlamentar. Falei uma vez e volto a repetir. Pelo tempo curto, esse espaço curto de tempo que a gente tem, infelizmente a frente parlamentar, ela é um meio de se dizer que está se fazendo alguma coisa, mas legalmente, em curto prazo, nada se resolve. Porque não tem... O negócio é todo mundo compartilhar. Sou contra o pedágio. Pode ser, inclusive, nessa publicação aqui. Exato. Sou contra o pedágio. Entra nessa publicação e lá, vamos lá. Sou contra. Vamos ver quantos compartilhamentos vai ter. Vamos ver quantos comentários vai ter. Mas eu faço um desafio. Aqueles que são a favor, coloquem. Eu preciso que o povo chegue e diga: eu sou a favor do pedágio. Não, pode comentar. Tá aí para Pode. Sou contra, sou a favor do pedágio? Comente. De 200 comentários, olha lá se tiver um ou dois. Não, então, essa comente, é cada um é livre. Exato. O povo não quer. O governo quer. O prefeito vai receber o ISS. Então ele está interessado em fazer obras. Agora eu digo assim, o prefeito,
Entre aspas, nem todos, tá? Nem todos. A grande maioria da parte baixa, eles querem. E urgente. Eu não vejo porquê. Quando a enchente devastou a cidade, que eles não tinham água para tomar, foi o povo daqui de cima que desceu lá socorrer. Agora o povo daqui de cima está pedindo socorro para não pôr esses pedágios e eles lá embaixo se achando que são os reis e querem o pedágio. Cara, tem uma conta que eu faço que eu não consigo entender. Aí eu entrei na prefeitura de Mussum, encantado, aliás. Fui muito bem atendido, né? Não tenho nada a reclamar, muito bem respeitado lá. Mas eu ouvi que a população, a maioria queria o pedágio, que era só sair na rua que o povo queria o pedágio. Eu fiz questão de sair para a rua e perguntar quem eu encontrava. Fui no posto, fui no frentista, fui no caixa do posto, fui no borracheiro, fui no restaurante do lado, eu não encontrei um que quer o pedágio. Então eu não sei que mal entendido existe entre a prefeitura e o povo, mas algo não fecha. Essa conta não fecha. O povo se manifesta que não quer, tudo louco que não quer. O pessoal da prefeitura diz que sim, que o povo a maioria quer. Então assim, por isso que eu digo, se o povo entrar na rede social, se manifestar, demonstrar realmente o que quer, muda a história. Mas para mudar essa história, eu preciso que o povo nos ajude. Então não depende de cada um. Cara, o nosso trabalho, eu acho que ele está bem encaminhado. Os deputados da base estão elogiando o nosso trabalho, dizendo que se não for através do diálogo e a compreensão, não existe outro. Claro, e comentário assim, sou contra o pedágio, pode até argumentar, mas sempre assim, naquela questão, respeitando as pessoas, respeitando as instituições, enfim, sempre com respeito. Eu sou contra o pedágio. Exato, existe. Porque eu acho que a gente já paga imposto suficiente, então tudo bem. Sou contra. Mas sem o pedágio não vai vir obras porque o governo está carente financeiramente. Ok. O governo está carente financeiramente. Então tem que se fazer o pedágio. Mas então por que não se cria um modelo diferente? Menos praças de pedágio, talvez com valor menor. Mas que se sente e se converse com as classes, se converse com a comunidade, que de fato seja escutada a comunidade. Agora, 4 praças de pedágio de uma região de Serafina Passo Fundo, realmente é muito, é demais. Nova Prata e Erechim são 10 praças com 20 cobranças, tá? Nova Prata a Erechim, 10 praças. 10 praças com 20 cobranças que cobre ida e volta, que vai representar hoje no projeto atual R$700 de custo. No que a gente prevê que eles vão pôr em cima, que eles não ficam nessa tarifa, ela pode chegar a R$850, R$900 uma carreta 6 eixos. Se botar 9 eixos, passa de 1.200. E ela gasta em torno de 1.100 a 1.200 de combustível. Então, vai se equiparar o custo do combustível com o custo do pedágio. O Treviso Transportes aqui de Serafina você conhece. Tá? É uma empresa muito séria, que eu até elogio a forma que eles trabalham, né? Porque eles têm inclusive todos os caminhões desenhados, né? A bandeira do Rio Grande, essa história toda, muito bonito que eles fazem. Eu já elogiei e continuo elogiando. Mas, assim, eles apresentaram uma planilha de um único contrato que eles têm. Eles têm vários, né? Mas um único contrato, que hoje eles têm um custo de R$65 por mês. Aliás, por viagem, desculpa. Eles têm um contrato que a viagem custa R$65. Depois da implantação, se acontecer que o povo não se levantar, né? Como eu falo, se o povo não se levantar, vai ter o pedágio, ele vai pagar 425. Ou seja, tem um aumento de 425, de 350%, porque de R$65 para R$425 vai dar 350% de aumento. Então, assim, qual é a empresa que opera hoje? Um posto de combustível, vamos citar um exemplo, uma revenda de pneu, qualquer empresa que opera hoje num padrão, num patamar de valor, e bota 350% de aumento, quantos clientes ela vai ter? Perde todos, não perde? Então, para você ter uma ideia, né? Então, duas coisas. Existe essa lei que o PT está tentando criar, que ela vai beneficiar pedágios criados a partir de agora. Mas aquele que já existe, o edital, não tem mais o que fazer. O edital saiu, parte da data e saiu o edital. A lei do PT e do PSOL, que eu vejo ela com bons olhos, mas de agora em diante. Eu descobri que para esse edital já acontecido, nada mais vai fazer. Então, não existe derrubar uma concessão com o edital já colocado. Tá? Outra coisa, a frente parlamentar não tem tempo para isso. Então, também não vai dar resultado
com uma rapidez. O que a gente tem que fazer? A única arma que eu vejo é a sensibilidade, que a gente possa chegar no governo e fazer com que ele se sensibilize. Nós evitávamos o máximo de falar a questão de política. Nós não queremos envolver. Mas lá nessa reunião que você teve com o governador, ele mencionou a questão política, que o pessoal pode usar, que se postergar vai vir alguém dizendo que eu não vou pôr pedágio, então vai ser eleito. Ou, eu vou pôr pedágio, mas vou cobrar bem pouquinho. Então ele tem medo que também isso se use como palanque político. Né? Então ele disse, não, melhor é fazer agora. O que acontece? Na nossa visão não é hora. O Rio Grande está desestruturado. Então nós pedimos de 3 a 5 anos para reestruturar o Rio Grande. Vai lá no povo do agro, que inclusive hoje eles estão em Brasília. Estavam lá com reuniões. Essa hora eles estão voltando. Até eu chamei o Lucas para fazer parte, né? Mas ele, como está em voo esse horário, não tem como. Eles foram buscar uma solução para o pessoal lá que não tem mais... Eles querem a securitização, ou seja, 20 anos para pagar a dívida, que são 7 safras, 5 frustradas. Somente 2 boas, eles estão plantando 6 e colhendo meia dúzia. Então a maioria do povo está desistindo. Tem um cidadão no grupo que já disse, olha, eu planto 1.600 hectares, já avisei o dono da terra, vou parar. Está nesse sentido. Semana passada um cara se suicidou porque tem dívidas e não consegue pagar. Já tem reportagem que o suicídio está aumentando, que está indo para 12%. Então assim, está complicado a vida do gaúcho. Nós precisamos que o governo dê atenção para esse povo da enchente, para esse povo da seca. Depois, vá dar atenção também com esse povo da enchente ali do Vale do Taquari. Reestrutura toda essa parte do Rio Grande. Depois que ele venha com uma proposta de pedágio, se realmente precisa. Tá? A gente não é 100% contra. Isso eu declarei quando eu tive a oportunidade de falar com o governador. Lá na reunião, me deram a palavra, eu tive a oportunidade. Graças a Deus lá é democrático, não é como outros lugares que fazem palanque político, é para ser audiência pública e se transforma em palanque, porque 5 pessoas do único grupo falam e daí aquele outro grupo fica excluído. Eu não briguei com ninguém, fiquei na minha, quando eu menos espero, chega a Casa Civil e me convida para participar da reunião com o governador. Fui lá, fiz a minha parte, elogiei o governador o que ele fez de bom, que eu acho que faz parte da democracia, e pedi para que ele não instale agora, que ele nos dê um tempo. Ele disse que não seria bom momento, né, que teria que ser instalado, e que o pessoal do agro está vendo. Então ele respondeu o meu questionamento. Fiquei feliz com isso. A questão do agro, o pessoal está revoltado, não tem mais saída, está tudo se encaminhando para uma possível parada. Aí que eu chamo a atenção do povo. Abram o olho. A partir do dia 15 de maio vai ter novidade. Claro que vai ser avisado, mas todas as transportadoras que eu converso, o pessoal do transporte, do comércio, hoje de tarde, inclusive, Marau comentando, gente, tá tudo se encaminhando para uma parada, porque ninguém está ouvindo. E o povo diz assim, bom, se for para mudar, que se pare de uma vez. Outros dizem, não, tem que parar, tem que resolver essa questão. Então, assim, tá tudo se encaminhando para uma parada. O Rio Grande do Sul vai parar. Eu comentei na Assembleia que nós iríamos parar para 8 dias. Os deputados disseram, nem precisa, 3 dias tá bom. Ou seja, se realmente a parada acontecer, enquanto não vem uma solução, não vai ser voltado. Se tiver que ficar 8 dias, 15 dias parado, vão ficar parados. Então, talvez seja uma das soluções. Porque assim, a partir do momento que você senta com o governo, você usa respeito, você usa sensibilidade, você usa diálogo, não ataca ele de forma alguma, que nós não estamos fazendo. Inclusive, fomos elogiados numa rádio por ser o grupo mais bem organizado, na outra por não atacar ninguém. Eu preciso do PT, eu preciso do PL, eu preciso do MDB, do PP. Cara, eu preciso de todos os deputados. Que eles chegam até o governador e dizem, governador, por favor, agora não. Deixa lá para frente. E aí, voltando no assunto da política, ele mesmo mencionou. Então agora a gente pode falar. Se os deputados resolverem, né, de não ouvirem o povo, logo, logo, eles vão precisar do povo. Então a resposta eles já têm. Eu acho que não precisa a gente desenhar. Porque eu acredito que todo deputado que chegou aonde chegou, ele sabe como chegou. Né? Não fui eu que te peguei e te coloquei lá. Não foi. Foi todo o povo que confiou em você e você chegou lá. Então não vai ser diferente dessa vez.
E se eles não fizerem agora pelo povo, o que o povo vai fazer para eles? Eu acho que não é o momento de se instalar esses pedágios. Vamos trabalhar, vamos buscar, né, sempre a solução da forma mais pacífica possível. Lógico, dentro do respeito, né, e daquilo que a gente realmente aprendeu também com os pais, né? Não adianta a gente chegar aqui nessa mesa e começar a dar soco em tudo, né? Quando você fazia barulho, era num jogo. Demora. Demora. Ali tem que ter barulho, senão não tem graça. Agora, diante de um governador, que você vai lá, você delega o voto para ele, ou mesmo não, mas ele foi o vencedor, você tem que dar respeito. Porque daí, através do respeito, ele te dá a resposta. Essa é a chance que você tem. Agora, se você não tiver respeito, é o que está acontecendo com certas pessoas aí, que entraram lá achando que eram dono da Assembleia. Mudou a situação, né? E mais uma vez eu volto a frisar. O nosso grupo, né, Gaúchos contra Pedágios, né, na minha liderança, com mais auxílio de tantas outras pessoas que estão por trás, e que eu acho que a gente não tem tempo de ficar divulgando quem é quem e o que faz. O importante é que a gente está caminhando, a gente está no caminho certo. E as pessoas que estão nos ajudando estão entendendo e estão sabendo o que está se passando. Lá na frente, todo mundo vai saber quem é quem, o que fez, o que deixou de fazer. Hoje não é hora de ficar divulgando o nome da pessoa e qual é a classe dela. A gente tem que correr, tem que batalhar. O tempo é curto. Tem mais 30 dias para se fazer alguma coisa. A gente está programando audiências públicas, né? Em Marau, a gente já está programado dia 26, sábado seguinte da Páscoa, vai ter uma reunião. Vamos ver se a gente transforma ela em audiência pública, senão vai ter uma reunião que vai se reunir toda a região, vai ser popular, vai ser aberto ao público. Hoje eu estive conversando com o presidente da Cotramar, pessoal da associação também, dos motoristas, está todo mundo empolgado. Inclusive, teve um motorista que chegou e disse, teve um movimento ali um dia, eu cheguei lá, mas quando me aproximei e vi quem estava lá, aqui não dá. Então, assim, cara, se tu não faz uma coisa para convocar o povo e você não representar o povo, cuidado. Você pode estar atrapalhando e não trabalhando. Então, nesse sentido, eu peço às pessoas que estão envolvidas, tomem cuidado porque o tempo é curto. Se nós brincar nessa hora ali na frente, não vai ter o que fazer. Tu vai ter que batalhar para pagar o pedágio. Então, eu prefiro batalhar hoje para derrubar do que batalhar lá na frente para pagar. A nossa segunda opção, né? Nós entendemos uma coisa. O governo não tem dinheiro, não vai ter obra, não tem o que fazer, é obrigado a instalação do pedágio. Pois bem, para que você pagar uma empresa que vem aqui tirar 25% do teu lucro, do teu dinheiro, né, para reservar de lucro para ela colocar 3, 4 reais em obra? Então, ressuscita, entre aspas, a EGR, reorganiza a EGR, coloca técnicos para administrar e andar, assim como o que é governador hoje de São Paulo fez, na época que ele era responsável e fez aquela rodovia lá na Amazônia. Coloca pessoas dessa capacitação, ressuscita a EGR, reorganiza a EGR, ela já está aí. Né? Coxilha, R$23 um caminhão. Cobra R$11,50 para ir, R$11,50 para voltar. Vê Nova Prata, talvez Casca, sei lá, Amaral, distribui uma que outra praça com valores bem acessíveis, que todo mundo fala, R$1,50, ninguém vai se importar. Na 101, o caminhão paga 10 pila vazio, né? Gringamente falando, 15 pila carregado. Então, assim, ninguém vai reclamar de pagar o tal do 15 pila e nem do 10 pila. Mas 50, bota ali 70 quilômetros de distância. Agora, cada 17 quilômetros, R$5 num caminhão por eixo, sendo que você paga a volta, se você vai na oficina, você paga para ir para voltar, cara, isso não cabe no bolso de ninguém. Então, nesse sentido, a gente acredita que se realmente o governo não nos dá outra opção, a nossa segunda opção seria essa, trabalhar em cima da EGR, ressuscita, recompõe o Estado em primeiro lugar, mas ressuscita a EGR com técnicos e com valores que realmente o povo vai aprovar. Aí, olha, vamos ressuscitar a EGR e vamos colocar R$1,50 ao eixo. Faz uma consulta pública à noite, que o povo participa, ou na rede social. Quando o povo aprovou, diz sim, beleza, faz. Enquanto o povo não aprova, não faz. Porque eu digo o seguinte, os deputados estão aí para uma próxima reeleição. Né? Falando politicamente agora. Qual é o deputado, você conhece algum que quer sair da Assembleia e não quer mais ser deputado? Você conhece algum?
Olha, poucos. Eu acho que não vai existir. Então, assim, todos querem a reeleição. E para serem reeleitos, o que eles precisam? Trabalhar para o povo. Aquele que virar as costas para o povo agora, lá na frente, vai levar uma surpresa. Eu até estou comentando. Gente, vai ter deputado que vai levar uma lavada. Vai levar uma lavada que vai ser difícil explicar. Então, assim, todos os deputados que estão ouvindo ou que vão assistir, né, esse pronunciamento, fiquem do lado do povo. A gente precisa de vocês. Vocês foram eleitos, nós delegamos o poder do voto no dia da eleição. Agora vocês são nossos representantes, então levem até o governador o nosso pedido. Conversem, dialoguem e traga para nós boas notícias. É o que a gente espera. Questão do grupo, né? Um minutinho. Gaúchos _ contra ponto pedágios. Gaúchos _ contra ponto pedágios. É o Insta. Como eu te falei no início, eu sou um simples caminhoneiro. Então, de internet, eu sou um maneta, cara. Eu não entendo nada, muito pouca coisa. Por isso que eu vim aqui também pedir o teu auxílio, né? Então, assim, a gente vai trabalhar um pouco mais agora, a gente vai divulgar mais, vai colocar mais, assim, dispersa e mais aberta a rede social, que o pessoal venha, chega no grupo, compartilha com o amigo, com o vizinho, peça, ó, entra aqui. A gente tem um baixo-assinado que a gente pretende entrar judicialmente, se for necessário, que é o que tudo indica, né, para barrar essa situação do governo. Inclusive, falando com advogados e com pessoas que são acadêmicos do direito, eles falaram que nesse projeto tem muito gancho. Tem muito gancho e não é difícil de derrubar, porque, segundo a lei, tem muita coisa fora. Então, assim, a gente não queria entrar contra o governador. A gente queria que ele seguisse a política, a vida política dele, e que ele desse para todo o gaúcho orgulho de ter passado aqui pelo Rio Grande ou de ser gaúcho. Então, nós esperamos esse resultado do governador, que nos dê orgulho de ter participado de um governo. Apesar de que não, assim, compartilha com todo mundo, mas sempre tem o contra e sempre tem o favor. Então, isso faz parte da democracia. Agora, se ele seguir a política, a vida política dele, ele está livre, cara, ninguém vai impedir. Mas faça algo que deixe orgulho para o gaúcho, que daí nós vamos ter o prazer de talvez ter a opção de votar novamente nesse cidadão. Né? Depositar a nossa segunda confiança ou a terceira, porque ele foi reeleito. Então, assim, não é um governador que dá para se dizer governou mal. Não dá. Mas esse implante nesse sistema, desse pedágio, cara, vai tirar muito a confiança do povo em relação a ele. E aos deputados que governam junto, né? Então, por isso que a gente está trabalhando na base para conscientizar. É a única arma que nós temos. Conscientizar, sensibilizar e principalmente largar na mão de Deus, que Deus toque no coração desse homem, que ele sinta que não é hora de fazer isso para o povo, né? Não tem outro. É o pedido, né, que a gente fez, inclusive na igreja, para Deus, que toque no coração desse homem, que mostre para ele que não é hora, que tem um povo flagelado pedindo socorro. Então a gente não quer parar o Rio Grande, a gente não quer bagunça, a gente quer diálogo e respeito. Então, da forma que eu, particularmente, tratei ele até hoje, eu gostaria que ele também me tratasse. Estou recebendo esse tratamento, lógico, mas eu quero atenção para o povo gaúcho, não para mim. Que ele escute o povo e que faça para o povo aquilo que o povo quer. Nada mais. E eu não quero promoção alguma, eu não busco promoção alguma, eu quero a estrada com a palavra que está escrito aqui, liberdade. A gente quer trabalhar com liberdade. E em cima das 11 horas... Você é obrigado a parar 11 horas e quando você vai trabalhar, você tem pedágio. Ou seja, resumindo a história, você trabalha 8 horas por dia. Um Treviso da vida investe, eu acho que é em torno de uns 2 milhões, um conjunto ou mais, para poder rodar somente 8 horas num dia. Cara, não tem explicação isso. Não tem. Mas, graças a Deus. Para encerrar, a última notícia e boa. Deputado Zé Trovão, falei com ele ontem de manhã, com o assessor do deputado Zé Trovão. O governo federal vai baixar algo que impeça a Polícia Federal de continuar a fiscalização das 11 horas. Então, vai ser suspendido essa semana ou semana que vem. Vai vir uma norma para que a Polícia Federal suspenda a fiscalização e vai ser feito um novo estudo. Provavelmente, as 11 horas vai ser dividida. Digamos, você trabalha 5, aliás, descansa 5, trabalha um tempo, depois descansa mais 6. Vai fechar às 11. Porém não direta. Isso já é uma grande coisa. Vai ter drones, tá? Vai ter drones fiscalizando a Dutra,
Também a Regis, que é o problema maior, dos roubos de carga. Então a Polícia Federal vai usar drones e vai usar agentes com moto, que daí eles conseguem driblar o trânsito e chegar aonde existe um acidente ou algo parecido, que hoje o caminhão chega lá, parou, simplesmente a carga é roubada, principalmente se é carne, alimentação, essas coisas. Cara, na internet eu acho que tu vê. É toda hora a gente abrindo o caminhão. Hoje já existe um sistema de segurança que quando o cidadão vai abrir, ele toma choque. Só que custa em torno de 70, 80 mil reais, esse dispositivo, que auxilia a transportadora. A grande, o pequeno autônomo, sabe que não consegue, né? Então não tem como. Mas tem essa notícia vindo boa da parte do governo federal. Vai se suspender a fiscalização, vai existir drones e vai existir policiais com motocicletas. Então, assim, anima um pouco, né? Dá para se dizer bastante a classe do transportador. E a questão das 11 horas vai ser realmente estudado para ver de que forma que ela vai andar e ficar viável pro sistema do transporte e para a classe trabalhadora, né? Que o motorista, infelizmente, não aguenta e não é o primeiro jovem que embarca num caminhão, faz uma viagem, 2 voltas para casa, larga, não, isso aqui não é para mim. Então, assim, hoje quem está nessa vida ou tem amor à profissão ou é realmente teimoso para a sobrevivência, porque outra explicação não tem. Bom, eu acho que é um assunto bem pertinente, né? Que eu acho que vale a pena, né, falarmos, dialogarmos. Sempre estamos de portas abertas aqui no Gauchão.com, também o Sala 203 sempre está de portas abertas. Gostaria de lhe agradecer por estar aqui compartilhando um pouquinho dessa luta, dessa batalha contra os pedágios, principalmente também outras lutas aí que tu tens, que está à frente, que é a questão dos caminhoneiros, de baixar de 11 horas parado para conseguir viajar. Mas, enfim, gostaria de parabenizar por esse teu esforço, esse teu trabalho que tu vem fazendo e também lhe agradecer por estar aqui compartilhando um pouquinho deste movimento que também é muito importante para a comunidade. Eu fico muito agradecido pela oportunidade, Thales, muito obrigado também pela confiança, né, do nosso trabalho está sendo apresentado, né, porque se não tivesse um certo nexo aí, eu acho que você não teria nem motivo para estar apresentando, né, então a gente fica feliz com isso, né. Pode ter certeza que você, na condição de estar aqui trabalhando e nós estar lá brigando, você vai ser muito bem representado, essa é a nossa missão. E agradecer a Deus, né, não tem porquê, né, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer as pessoas que têm a paciência, né, de nos ouvir, de nos assistir, pedir ao povo que, por favor, compartilhem, nos ajudem, façam qualquer coisa na rede social, mas demonstrem que você realmente, se você é contra, então demonstra que você é contra, porque senão o governo vai entender que você é a favor. E aí a gente não vai ter resultado, porque nós buscamos algo para o povo, não particular, né? Então tem que ser o povo se manifestar nessa hora. E finalizando, pedir desculpa para a sua pessoa e para o povo que está assistindo. Algumas palavras que eu não usei corretamente e às vezes o tom de voz que a gente altera, porque quem está na estrada, quem está vivendo, quem está sentindo todo dia a broca que a gente vive hoje, saber que vem mais e vai ser grossa, cara, tem horas que o sangue ferve, velho. Então, assim, pedir desculpa, né? Para as pessoas, a alteração, né? A emoção também, porque, cara, quem está aqui vivendo e sentindo, é difícil, não é fácil, mas desistir a gente não vai. Obrigado a todos, obrigado, Thales. Até uma próxima oportunidade, né? Se a gente tiver, pode contar com a gente. Perfeito. Nós vamos agradecendo pela audiência. A gente volta amanhã, mesmo horário, aqui no Sala 203. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou e nós, aqui da Aura Única Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui, você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento.
Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida.